neste momento. Há um ano, o Bloco de Esquerda apresentou publicamente um anteprojeto de lei, faz agora precisamente um ano, um anteprojeto de lei que consagrava a despenalização da morte assistida. Um ano depois, aqui estamos a apresentar o que será o projeto de lei do Bloco de Esquerda para que se aumente o campo da tolerância e o respeito da livre decisão das pessoas em fim de vida, não punindo os profissionais de saúde que entendam agir de acordo com esse princípio de tolerância e com respeito por essa livre decisão. É disso que estamos a falar, foi disso que falámos ao longo deste dia, é disso que trata o projeto de lei do Bloco de Esquerda. Este foi um ano de intenso trabalho da nossa parte neste domínio. Organizámos nós mesmos debates em todo o país e fomos chamados a muitos outros. Todos esses debates com uma impressionante participação, creiam que assim foi, uma impressionante participação, e com argumentações serenas e sérias. No país, gerou-se uma discussão de inédita intensidade e de inédita profundidade sobre o respeito pela vontade das pessoas em fim de vida. E o Bloco de Esquerda orgulha-se de ter sido um dos grandes impulsionadores dessa reflexão tão importante para alargar o campo dos direitos em Portugal. De todos nós, deixem-me dizer isso com a maior das franquezas, de todos nós houve um que foi sempre à frente, que fez milhares de quilómetros, que juntou gente, que preparou apaixonadamente os argumentos, que foi jurista, foi médico, foi psicólogo e foi sempre ativista, sem nunca se poupar, nem hoje mesmo, a nenhum esforço. Nós devemos-lhe a tenacidade e a elevação que este debate está a ter em Portugal. Chama-se João Semedo e merece um caloroso abraço de todos nós. É essa abertura do campo dos direitos, a nossa causa nos direitos de todas e de todos. Nos direitos dos trabalhadores, nos direitos das mulheres, nos direitos dos imigrantes, nos direitos de escolha das vidas de todas e de todos. E por isso também somos assim nos direitos das pessoas em fim de vida. E é por isso que estamos aqui a defender em coerência este projeto para esta situação. Sim, é de direitos até ao fim que se trata. E sim, é verdade, a despenalização é apenas um dos passos para esse efeito. Outros passos são certamente necessários e colocar esta questão no terreno das liberdades, dizia a Paula Teixeira da Cruz, no terreno do direito civil. Sim, isso é importante. Mas há uma coisa que é certa, é que enquanto não operarmos a despenalização desta matéria, tal como ela hoje consta do Código Penal, nenhuma das outras medidas será possível. E é por isso que nós estamos aqui a colocar em primeiro lugar, acima de tudo, uma exigência. É que o Código Penal, que hoje prevê uma pena que vai até 3 anos de prisão para um profissional de saúde que ajude quem pede a antecipação da sua morte em circunstâncias como aquelas que já hoje aqui foram colocadas, é que esse profissional de saúde, se aceitar dizer que sim, não seja punido a pena de prisão que vai até 3 anos e o possa fazer de acordo com a sua consciência. Ao contrário do que quiseram sempre os conservadores de todas as cores, o nosso anteprojeto de lei, que apresentámos há cerca de um ano, impôs que o debate se fizesse não sobre princípios abstratos, mas sobre soluções concretas. E isso fez muita diferença no debate que correu ao longo deste ano. Com isso, nós combatemos o povoamento desta escolha por fantasmas e por medos irracionais trazidos para legitimar a inação de quem quer mudar a lei, a inação de quem não quer mudar a lei, para que ela seja a mais amiga dos direitos de quem sofre. Ora, os argumentos dos conservadores nesta matéria
são fundamentalmente dois. O primeiro é o do medo. O segundo é o do autoritarismo. O medo, em primeiro lugar. E por isso invocam o fantasma da eugenia. O fantasma da prática da eutanásia sem pedido do doente. O fantasma da inclusão de doentes psíquicos graves, chegando mesmo à sórdida rábula das famílias frívolas que mandarão os seus velhos para a morte. Mas esses mesmos nunca falam de sofrimento, nunca falam de fidelidade total entre o médico e o doente, nunca falam de respeito pela consciência de cada profissional de saúde. O projeto de lei do Bloco de Esquerda dá uma resposta clara a esta estratégia de contaminação do debate pelos fantasmas do medo. Em primeiro lugar, nós definimos com o máximo rigor as condições e os requisitos a preencher pelo doente que peça a antecipação da morte. E somos, como foi dito ao longo do dia, exigentes, como temos que ser nessa matéria. Isso implica a acumulação de 4 elementos. Um diagnóstico, em primeiro lugar. Uma doença incurável e fatal ou uma lesão definitiva. Um prognóstico, em segundo lugar. Isto é, que a doença em causa tem que ser efetivamente incurável e fatal. Um estado clínico, em terceiro lugar. Isto é, a prova de que há um sofrimento duradouro e insuportável. E um estado de consciência, em quarto lugar. Ou seja, a capacidade de entender o sentido e o alcance do pedido. Tudo isto consta do nosso projeto de lei, como tem que constar de uma lei que quer ser séria, responsável, sensata sobre esta matéria. Em segundo lugar, nós estabelecemos como referência inabalável o respeito pela vontade livre e esclarecida do doente. E por isso nós excluímos menores, excluímos doentes mentais do universo de requerentes legítimos da antecipação da morte. Não há, portanto, lugar a qualquer invocação de risco ou de fantasmas para o debate do nosso projeto de lei. Quem quiser discutir o nosso projeto de lei a sério, não introduz esse fator como fator que pode contaminar essa mesma discussão. Pura fantasia, puro argumento lateral e totalmente fora do contexto daquilo que é o nosso projeto de lei. E, em terceiro lugar, nós consagramos neste projeto de lei a garantia de um rigoroso cumprimento da lei através de um mecanismo de validação prévia do procedimento seguido, mecanismo que nem sequer existe nas leis dos outros países que legalizaram a morte assistida. Trata-se, pois, de combinar respeito pela vontade com regulação das condições em que essa vontade é efetivamente livre e efetivamente consciente. O segundo argumento dos conservadores é o autoritarismo. Falam de humanidade e de auxílio, mas antes de tudo mantêm a pena de prisão para quem se afaste do que eles entendem por humanidade e por auxílio. Ao doente que livre e conscientemente pede a antecipação da morte porque os patamares de dignidade que se fixou para si mesmo em toda a sua vida estão irreversivelmente afastados, os conservadores respondem não. Em nome da sua filosofia, da sua religião ou do seu entendimento da vida. Tão autoritários são aqueles que se arrogam ser esse seu entendimento o único que pode valer. O autoritarismo combate-se com tolerância. E o projeto de lei do Bloco de Esquerda é apresentado em nome dessa tolerância. A penalização que existe obriga quem não quer a seguir um caminho que o violenta. Ao contrário, a despenalização que propomos deixa a cada um e a cada uma deixa que cada um e que cada uma se respeite a si próprio até ao fim. O projeto de lei do Bloco de Esquerda tem a ambição de dar voz ao primado da livre decisão de todas as pessoas em fim de vida.
E por isso, como agora mesmo neste painel foi referido, e quero sublinhá-lo, por isso mesmo, uma das alterações que introduzimos no texto do nosso anterior anteprojeto de lei foi agora a de dar relevo à vontade expressa no testamento vital por quem, tendo iniciado e prosseguido o procedimento de antecipação da morte de acordo com o disposto na lei, entra em condição de inconsciência e fica incapacitado de confirmar essa vontade no último momento. Esta foi uma das alterações a que nós procedemos e achamos que estamos a ir no sentido certo, que é o de respeitar a vontade destas pessoas que, no fim do seu caminho, no último momento, ao entrarem em consciência, não podem deixar de ver, por essa razão, respeitada a sua vontade. Mas, em segundo lugar, também temos a ambição de assegurar plenamente o cumprimento escrupuloso dos requisitos legais da despenalização. E, por isso, outra dessas alterações que a aprendizagem que fizemos nos debates ao longo destes anos nos impôs é a do reforço dos mecanismos de garantia, atribuindo à Comissão de Avaliação prevista neste projeto de lei competência para verificar, para aferir previamente o cumprimento do procedimento consagrado na lei, que agora propomos, algo que, como já disse, não existe nas legislações dos demais países que legalizaram a prática da morte assistida. Apresentamos, portanto, um projeto de lei sensato, equilibrado, rigoroso, que responde ao extremismo e à intolerância de quem usa o medo e o autoritarismo como argumentos. Estamos muito convencidos de que esta nossa opção vai encontrar um eco positivo nos deputados e nas deputadas de outros partidos na Assembleia da República. Pela nossa parte, nós faremos tudo para continuar a abrir o espaço da tolerância e do respeito pela dignidade de todas as pessoas. É que, afinal de contas, esse é mesmo o nosso compromisso. Muito obrigado.